Só vamos dar uma olhada então, porque agora o pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, está falando na AgriShow, no evento voltado ao agronegócio no interior de São Paulo. Vamos acompanhar, as imagens já estão chegando aqui. Vamos ouvir um trecho, ao vivo. Sabem que o agro está no coração, está aqui na pele da nossa família. A admiração e o respeito que sempre tivemos por esse setor que é tão importante e que, infelizmente, meu amigo Tarcísio, é tratado como lixo pelo atual governo. O agro não pode ser tratado dessa forma, como vilão. O agro não é vilão, o agro é solução para o nosso Brasil. É uma insanidade pisar tanto num setor como esse, que, aliás, em vários outros setores, o que nós vemos do atual presidente da República é o ódio. O que nós vemos é sair da boca dele o que o seu coração está cheio. Uma pessoa que passou pelo que passou, que se diz injustiçada, que se diz perseguida, não aprendeu nada com a vida. Aí eu tenho a convicção que sabedoria não tem a ver com o tempo que você viveu. Sabedoria tem a ver com o que você aprendeu. E parece que ele não aprendeu nada. Perseguindo adversários políticos, usando a máquina pública para calar deputados, para perseguir as pessoas que querem produzir nesse Brasil. Onde é que já se viu fazer uma subvenção, um financiamento agora de 10 bilhões de reais para comprar maquinário só? Ele não entende que é um setor que está altamente endividado. Produtores rurais que sofreram com seca, que sofreram com enchente, não têm capacidade de se endividar mais. Precisam de linha de crédito para o fluxo de caixa, para pagar suas despesas a juros mais baixos, sem burocracia. Um presidente que não tem sensibilidade, Tarcísio. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O nosso agro no Rio Grande do Sul, que sofreu tanto com as enchentes. Pelo menos oficialmente 36 pessoas cometeram suicídio no Rio Grande do Sul porque não tinham condições de pagar suas dívidas, por vergonha da família de não estar conseguindo prover o seu... Bom, vamos aproveitar que travou aí a conexão e pegar de volta aqui para analisar com os nossos colunistas. Vou passar para você, Josias. Bom, é fato que o agronegócio tem uma questão ideológica com o governo atual. É fato também que foi um plano safra gordíssimo, né, dos últimos anos. Não sei como é que você observa, né, essas críticas feitas pelo pré-candidato da oposição, o senador Flávio Bolsonaro. As observações do Flávio Bolsonaro, elas não têm pé nem cabeça, não? Elas não se sustentam. Ele diz que o agro está na pele. Em verdade, o que está na pele da família Bolsonaro não é o agronegócio ou o pedaço moderno do agronegócio, é o ogronegócio, o pessoal que desmatava a Amazônia, o pessoal que desrespeitava regras ambientais. E aí ele diz que sempre o seu pai sempre teve respeito, né? O agronegócio acabou de ser defendido agora, nessa viagem internacional que o Lula fez à Europa, de passagem pela Alemanha. O Lula esteve lá na maior feira industrial na Alemanha e ali fez uma defesa muito enfática do agronegócio. Disse que o agronegócio tem condições de desenvolver as alternativas ao combustível fóssil sem reduzir a produção de alimentos, porque, do ponto de vista tecnológico, o agronegócio brasileiro avançou muito. Então, o Lula fez uma defesa muito enfática do agronegócio, do moderno agronegócio brasileiro, nessa feira na Alemanha. O governo tem atendido aos interesses do agronegócio, né? E o Flávio Bolsonaro faz menção ao drama que foi vivido, e é algo real, pelos agronegociantes no Rio Grande do Sul depois daquelas enchentes. Ora, o governo virou do avesso o orçamento federal, colocou acima do teto de gastos um socorro ao Rio Grande do Sul, que atenuou a situação do Estado. Fez ali... E por que esses fenômenos climáticos, de vez em quando, castigam estados no Brasil? Porque
O pai do Flávio Bolsonaro, quando passou pela presidência, durante os 4 anos de sua presidência, o Bolsonaro adotou um discurso e práticas antiambientais. Ele é um negacionista climático. Agora vem o Flávio Bolsonaro dizer que os produtores que sofreram a seca, sofreram enchente no Rio Grande do Sul, há mais de 3 dezenas, 36 pessoas cometeram suicídio porque não conseguiu pagar suas dívidas. Ora, o filho do Bolsonaro faria um bem a si mesmo e a sua candidatura se dissesse com todas as letras, num encontro como esse, que ele, diferentemente do pai, não conspirará mais contra medidas de preservação do ambiente, não se associará à criminalidade do agronegócio, mas ao agronegócio esse moderno que exporta alimentos para o mundo. Então, realmente não fica em pé, porque não faz nexo, não tem conexão com a realidade. O discurso que acabou, o trecho, né? Ouvimos um trecho só do discurso do Flávio Bolsonaro, e o que dá para depreender desse pequeno trecho que ouvimos é que, por vezes, os candidatos se apresentam não como uma alternativa real de sucessão presidencial, mas se apresentam como talvez a melhor encenação. Estou completamente de acordo com o Josias. É assustador, né, quando a gente vê aquele trechinho do Flávio. De fato, como o Josias bem observou, não tem base na realidade, os dados são claros, quer dizer, o presidente Lula fez muito mais essa gestão pelo agro que a gestão Bolsonaro. O bolsonarismo, o Josias também apontou muito bem, é o agro do passar a boiada e pouco mais, mas não é um agro que é eficiente. O número de mercados para a exportação de produtos do agro brasileiro que o presidente Lula agora abriu são infinitamente maiores que a gestão do Bolsonaro. Mas o bolsonarismo funciona nesse código da extrema-direita mundial, onde a realidade não importa, o que importa é o relato. Então, entre a realidade e o relato, eles ficam com o relato. Agora, o que mais me assustou de tudo, Josias, Diego e professor Walter, é a euforia da plateia. Porque como candidato, o Flávio Bolsonaro coloca um discurso sem pé nem cabeça, dizendo que eles vão defender o agro melhor que ninguém, porque esse governo do Lula odeia o agro. Isso levou a plateia ao êxtase. Então, me parece que pode ser um delírio, pode ser uma realidade paralela, mas ela é compartilhada, infelizmente, por grande parte do setor. Assim como incentivaram as pessoas a tomar cloroquina e não vacina, e por isso muitos morreram, também aqui é a mesma coisa, é um incentivo ao que é pior para o próprio agro, mas o agro bate no peito, fica eufórico e agradece. É uma situação complicada.